Números 13, 25 ao 33, o relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Até aqui, meus queridos. Texto muito conhecido, você já deve ter ouvido algumas ministrações nesse texto, ou nos seus devocionais, você já deve ter lido bastante. Deus havia feito uma promessa ao seu povo, antes de libertá-los do Egito, havia dito isso a Moisés, que levaria o povo em segurança a uma terra que mana leite e mel. E Deus é um Deus que quando promete, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, diferente de nós, que fazemos promessas, muitas vezes até alianças, e não a honramos, acabamos descumprindo. Interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, alertando sobre os tempos finais, ele cita lá uma lista de pecados, e dentre ela está os detratores. Você já deve ter lido. Os homens se tornarão amantes de si mesmos, soberbos, detratores. O que é um detrator? Detrator é quem não cumpre contrato, quem não cumpre a palavra. E nós vivemos tempos assim, pessoas que não cumprem, que voltam atrás, não cumprem contratos, não cumprem aquilo que falam. E nós mesmos, talvez em coisas pequenas ou maiores, já fizemos isso, mas Deus não. Deus, quando empenha a sua palavra e faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E então, um representante de cada tribo é enviado a esta terra, a terra de Canaã, a espiar, e eles então passam ali um bom tempo, analisando tudo, e o relatório, pelo menos esse foi unânime, de que a terra era muito boa realmente, que os frutos que a terra dava, a terra era fértil, produtiva, terra boa, porém 10 deles olharam para as circunstâncias, fizeram um relatório negativo, apontando dificuldades, que essa terra seria impossível de ser conquistada. E 2, como nós sabemos, Josué e Calebe, além de concordarem que a terra era boa, disseram: vamos e a tomamos por herança, porque é promessa de Deus. Interessante, né? Irmãos, as coisas dependem da lente que nós usamos para enxergá-las. Tudo depende da lente que você usa. Estava orando a Deus, pedindo uma palavra para hoje, e na segunda-feira estive conversando com o Mário, e se a gente estiver atento, se a gente estiver afinado com Deus, sempre
conectado, numa conversa informal, Deus dá uma palavra. Deus pode dar um sermão, Deus pode dar uma ministração do louvor, Deus pode dar uma palavra para você no Mulher Única, no Homem ao Máximo, no encontro de casais. É assim, a gente só tem que estar ligado. E eu relatava para o Mário que eu estou percebendo um pouquinho de dificuldade para enxergar de perto. Foi de repente. Parece que fiz 43 anos, o Senhor falou: agora é a hora dos seus olhos, meu filho, começar a dar uma fraquejadinha. É normal, é natural, você está envelhecendo. E eu percebi que foi de repente. E eu comentava com ele me emprestou os óculos dele e falou: esses óculos meus aqui, é o primeiro que eu fiz, é 1,5 para perto. Coloca aí e vê. Irmãos, quando eu coloquei, que eu olhei para a parte de baixo, perfeito, irmãos. Já descobri como é que está a minha vista. Eu consegui enxergar assim, parece que tudo ficou mais fácil. E aí, veio algo ao meu coração, né? Que tudo depende das lentes, ou da lente que nós usamos diante das situações. Então a gente vê aqui 12 homens, enviados por Deus a uma missão. 10 deles usaram lentes carnais, lentes humanas, e 2 usaram lentes espirituais, olharam com olhos espirituais. E aí o cenário era o mesmo. Mais interessante que para 10 deles era pavoroso. O texto diz, em uma das muitas versões e traduções da Bíblia, que, me foge qual delas agora, mas diz que o coração do povo derreteu. Quando esses 10 falavam, sabe quando vou citar aqui um exemplo, passarinho sai de casa e diz: amor, vou lá ver aquela situação lá, fica aí na expectativa, eu vou trazer o relatório para você daquele negócio, daquela situação que a gente vai ver lá. E aí a Thaís enche o coração dela de esperança. Por quê? Porque a coisa que o passarinho foi ver é boa, é algo que a família está esperando. E ela então ouve o portão abrir lá, levantar a câmera, o carro entra dentro da garagem, e ela, quando ele aponta na cozinha, olha, de olhar no semblante dela, ela já vai saber como é que foi a coisa. E dependendo do que ele falar, o coração dela vai derreter. Toda aquela expectativa gostosa vai fazer assim, ó, vai arrefecer, vai esfriar. O coração do povo derreteu. Eles conseguiram fazer com que a promessa de Deus, que Deus havia dado, derretesse e desmoronasse dentro do coração do povo. No nosso almoço de domingo, aconteceu uma situação que eu percebi que a pessoa, tadinha, não fez por mal, mas ela teceu um comentário, né, que não deveria ter tecido, né, diante de uma conversa informal que a gente estava tendo lá. A pessoa não fez por mal, mas é interessante como nós temos que tomar cuidado. Às vezes você está conversando com alguém que está doente, e qual que tem que ser o seu relatório? De um Deus que faz milagres, de um Deus que é poderoso para curar. Talvez Deus não vai curar aquela pessoa através de uma oração, de uma cura divina, mas Deus pode usar um médico, Deus pode usar, enfim, de algum outro expediente. Mas você precisa ser um instrumento de ânimo para esta pessoa, não de desânimo. Uma pessoa desempregada, você não pode chegar perto de alguém que está desempregado e dizer assim: está difícil mesmo, né? Nossa, e aqui onde a gente mora, e principalmente a função que você exerce, aqui não tem campo para você, você vai ter que ir embora daqui, vai ter que deixar tudo para trás mesmo. Irmãos, nós precisamos ser como Josué e Calebe. Nós temos que ser, eu não estou dizendo para você ser otimista por otimista não, nem Deus quer isso, mas a gente precisa ser otimista em Cristo, e declarar o que é a bênção de Deus na vida das pessoas. Interessante que o relatório desses 10 foi horroroso. Não dá, os homens, lá tem gigante, lá tem gente boa na espada, na lança, na flecha, no escudo, não tem jeito, não dá. Nós parecemos um gafanhotinho perto deles. Mas quando Calebe pega a palavra, irmãos, é outra coisa. Deus nos chamou para sermos como Josué e Calebe. Gente que faz de terra arrasada terra produtiva. Gente que transforma coração depressivo, deprimido, entristecido, derrotado, em corações que voltem a bater de novo.
com esperança, em Cristo Jesus. Nós não podemos dar espaço, para relatórios pessimistas, negativistas, e que não glorificam o nome do Senhor. Não estou dizendo para você mentir para ninguém, mas para você em Cristo ser uma voz de ânimo no coração das pessoas. Irmãos, para desanimar a gente, já tem Jornal Nacional, Jornal da Record, o UOL, Folha de São Paulo, já tem tanta coisa para desanimar a gente, Nós precisamos ser o instrumento de ânimo no coração das pessoas. E aí, conversando com ele, veio isso, Então, quais são as lentes que você usa para enxergar a vida? Uma pergunta retórica, para a gente responder aqui dentro do nosso coração. Afinal de contas, quais são as lentes que nós temos usado para enxergar a vida? As lentes humanas ou as lentes divinas? A forma como enxergamos as situações da vida revelam em quem está a nossa esperança e em quem podemos confiar. A gente precisa parar para pensar um pouquinho, meu Deus, que tipo de lente eu tenho usado para enxergar a minha família, a minha igreja, a minha vida cristã, o meu trabalho, a minha profissão, os meus relacionamentos? Que tipo de lente eu estou usando? Porque eu estou vendo alguns irmãos de óculos aqui. Se a irmã Eglivan trocar com a Gi, possivelmente as lentes não vão dar certo. A irmã Eglivan tem uma dificuldade visual, a Gi tem outra. Talvez a Gi vai pegar as lentes da irmã Eglivan e, meu Deus, vai sair daí, vai pegar um tombo, o primeiro degrau ela vai cair, não vai servir para ela. Nós precisamos ter a lente certa para a ocasião certa. E muitos crentes, infelizmente, estão com as lentes carnais, ainda não entenderam, compreenderam o Deus que nós servimos e o poder que esta palavra tem, que a promessa de Deus é fiel. Tema dessa mensagem, ainda que breve: aposente as lentes do medo, as lentes carnais, e passe a usar as lentes da coragem, as lentes espirituais. Primeira coisa aqui que, meditando nesse texto, o Senhor colocou ao meu coração para transmitir para vocês. Quando Deus decreta, tudo se cumpre. Quando Deus decreta, tudo se cumpre. Antigamente, no período monárquico, principalmente na Bíblia, nos tempos do Antigo Testamento de Israel e outras nações, o rei tinha um anel no seu dedo. E quando ele mandava editar, os escribas escreviam lá no pergaminho: escreve aí, tal coisa. O rei selava o decreto com o seu anel. Ele esquentava ali a cera, derretia uma cera ali, o anel era colocado naquela cera, era selado o decreto, estava decretado. Estava decretado. E palavra de rei não volta atrás. Então, se palavra de reis humanos não voltavam atrás, irmãos, imagina a palavra do nosso Deus. E quantas vezes nós ficamos titubeando? Deus já estabeleceu, já nos falou, através da palavra rema. A maior revelação que tem na terra não é a que a irmã que tem o dom de profecia, ou o dom de revelação pode te dar, mas é a Bíblia. Quando Paulo fala sobre revelação e profecia, que não pode faltar profecia, Paulo não está falando primariamente em profecia dada através de alguém. Paulo está falando das escrituras sagradas. Se faltar profecia, ou seja, a pregação do evangelho, o povo se corrompe. Por que vocês acham que tem gente acreditando que uma toalhinha passada num suor e posta na maçaneta do banco vai quitar as dívidas dele? Está faltando palavra. Se palavra for pregada de verdade num púlpito, as pessoas não vão fazer isso. As pessoas vão levantar cedinho, vão trabalhar, vão lutar, vão estudar. Tem uma dica para você. Tem alguém aqui que quer melhorar financeiramente? Você quer um salário melhor, quer reformar sua casa, quer construir uma casa nova, quer ter um carro melhor? Não é pecado, viu? Jesus condena o amor ao dinheiro, mas não o dinheiro, ou ter bens, não é pecado. Mas você quer tudo isso? Então vai se capacitar. Faça cursos, volta a estudar. Pega esse caminho. Porque fora isso, irmãos, Deus estabeleceu meios lícitos. Não fique esperando cair do céu.
Então se capacita, vai lá. Você tem uma profissão? Não canse, melhore, aprenda. Conhecimento, irmãos, nunca é demais. Eu não prego hoje o que eu pregava 10 anos atrás. Até o pastor tem que ir se capacitando, precisa ir também. A Bíblia não muda. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua pecado hoje e vice-versa. Mas o contexto de pessoas muda. Quando eu fui para a igreja, numa igreja de 100 pessoas, 2 tinham faculdade. Hoje, 2 não tem, o restante todo mundo tem. Então, você tem que se atualizar em tudo. As pessoas não tinham acesso à palavra, a estudar a palavra. Hoje, se eu vir aqui, despreparado espiritualmente ou da palavra, vocês, daqui a pouco, vocês vão começar, opa, pera lá, será que esse é o pastor certo para nós? O pastor está pregando coisa que não está nas escrituras? O que é isso? Daqui a pouco vocês vão começar a se perguntar e vão ter que tomar algumas atitudes, porque vocês hoje têm informação, vocês ouvem grandes pastores, homens de Deus abençoados, e a palavra tem que ser bíblica, não é verdade? Então não tem outro caminho. Então, quando Deus decreta, tudo se cumpre. Gisele, coloca lá em Êxodo 3, versos 7 e 8 para nós, fazendo favor. Olha só o que o Senhor falou. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, enfim. Olha só, Deus já havia decretado: eu desci para livrá-los, e vou levá-los para uma terra onde mana leite e mel. Deus já sabia que esse povo ia dar trabalho no deserto, que eles iam roubar despojos, esconder na tenda, que eles iam murmurar, que eles iam fazer um monte de absurdo, mas Deus já decretou que iria levá-los para lá, e Josué e Caleb sabiam disso, por isso descansaram. Havia uma promessa de livramento sobre a nação, e de que essa nação chegaria a seu destino, que era Canaã. Quando Deus promete algo por meio da sua palavra, não precisamos temer ou ter dúvidas, vai acontecer, independente das circunstâncias, irmãos. Aí está a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqueles que servem a Deus conhecem o Deus que serve. E pode ventar, pode chover, pode vir correnteza, bater. Vocês se lembram? Lá de Mateus 6, finalzinho de Mateus 6, Mateus 7. Deixa eu ver aqui, para mim não falar algo que não seja verdade para vocês. Os 2 fundamentos. Vamos ler aqui, ó. Mateus 7, ó, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Aí. Casa construída sobre a rocha, Rodrigo, não cai. Uma casa bem alicerçada, Rodrigo, né? Feita ali todas, né? Toda a fundação certinha, tal, cimento na quantidade correta, bem preparado, ferro na espessura correta, mão francesa, tudo no arrimo. Você já viu cair? Coisa bem... Não cai, irmãos. Não cai. Ah, pastor, mas dá terremoto. Ah, aí sim, né, irmãos? Isso é uma catástrofe natural. Mas dentro daquilo que é natural, não. Não cai. Está aqui, ó. Rios, ventos. O que Jesus estava dizendo aqui? O que é essa casa bem fundamentada? Somos nós. O que são esses rios, os ventos? São as circunstâncias da vida. E elas vêm.
problema de saúde na família, crise financeira, circunstâncias, rumores de guerra, e isso, aquilo, é um monte de coisa que bate, né, e começa a bater nessa estrutura, nessa construção, mas se ela estiver alicerçada em Jesus e nas suas promessas, ela não cai, não cai, não cai, pode até balançar. Lá no Japão, na China, onde dá tufão, eles fazem os prédios, irmãos, com um amortecedor gigante. Então, os prédios chegam a entortar para lá e para cá. É um negócio impressionante, é uma tecnologia. Não cai. Pode até balançar, tem hora que a gente balança, mas não caímos. Agora, quem não está bem alicerçado, irmãos, o primeiro sopro desmorona tudo. Deus me abandonou, Deus não me ama, eu vou sair da igreja, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, né? Aquela ladainha. Então nós precisamos estar alicerçados. Quando Deus decreta, tudo se cumpre. Eu acredito, o maior decreto de Deus sobre nós é a obra de Jesus no Calvário. É por isso que eu não acredito que alguém dorme salvo e amanhece perdido, irmãos. O Jesus que morreu por nós na cruz já nos salvou. E o que nós temos que fazer é cada dia mais nos santificar. Esse negócio de um dia tem salvação, no outro perde, outro tem, não. Deus conhece a nossa estrutura. Errou, se humilha na presença de Deus, bota a boca no pó, confessa seu pecado, levanta e segue em frente. É isso que nós temos que fazer. Outra coisa interessante, quando se vive sobre as lentes do medo, nada é possível, tudo se torna difícil e impossível. Quando se vive debaixo da lente do medo, nada é possível. Tem gente que vive debaixo da lente do medo. O medo se torna senhor. Não pode ouvir nada, não pode ver nada, não pode sentir nada, que desmorona. Esquece das promessas de Deus, esquece da palavra de Deus, esquece do compromisso assumido com Deus. Meus irmãos, Números 13, verso 28, acompanhem comigo, na Bíblia ou aqui na frente, olha só, as lentes do medo atuando aqui, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha só a lente do medo. Não foi Deus quem mandou os espias lá? Foi Deus. Não foi Deus que decretou que eles iriam para uma terra onde mana leite e mel? Foi Deus. Olha a lente do medo agindo. Esses homens são poderosos. Que homem é poderoso, irmãos? Poderoso é o nosso Deus. Um dia acharam que Hitler era poderoso e que ia conquistar toda a Europa. Cadê Hitler? Se você abrir a sepultura dele, lá só está os restos mortais. Os bichos comeu tudo. E eu não sei como é que ele estava na hora de morrer, eu não posso julgar ele, nem ele eu posso julgar, porque quem faz isso é o Senhor. Nenhum de nós pode julgar ninguém se foi para o céu e para o inferno. Mas eu sei de uma coisa, que muitos homens poderosos passaram e estão sobre essa face da terra, todos eles morrem, e só fica a lembrança, a história. Poderoso é o nosso Deus, que de eternidade a eternidade é Senhor. Os homens lá são poderosos, e quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, diante de alguma situação, agora não dá mais, acabou tudo, não tem jeito, vou desistir, vou voltar atrás, e isso, e aquilo outro. Quando nós deveríamos tirar essas lentes do medo, e voltar a olhar pelas lentes da coragem, da palavra de Deus. Gisele, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Sempre que eu prego o Antigo Testamento, irmãos, eu gosto de embasar no Novo, porque um lança luz no outro, tá? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios, Ora, olha que coisa tremenda, ora, a pessoa natural, em algumas versões está carnal, tá? Eu gosto mais da carnal. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Lente carnal, lente espiritual. Gente carnal, você sabia que tem, dentro da categoria cristã, nós temos crentes carnais e temos crentes espirituais. Os dois vão ser salvos, pela graça de Deus, porque a salvação não é porque eu creio muito ou porque a minha lente é essa ou aquela. Mas tem um detalhe, e um mistério, que quando o Senhor nos julgar e nós passarmos pelo tribunal de Cristo, alguns vão ter galardão e outros não vão ter. E eu acredito que o crente carnal, irmão, só vai entrar na prorrogação. Já assistiu Copa do Mundo, quando tinha aquele gol de ouro, né? Ia lá para a prorrogação, e quem fizesse aquele gol, entrava, passava de fase. O crente carnal só vai entrar mesmo pela extrema misericórdia de Deus. Sabe quem que é o crente carnal? O crente carnal é aquele, irmãos, que diante do oceano todo, para ele poder nadar, mergulhar nas profundezas do Espírito, ele fica a vida toda. Nós fomos lá, o pessoal da igreja foi na praia lá, né? Tinha umas arraias lá, daí o povo ficou com medo, né, de morrer por causa do ferrão da raia. Ai meu Deus, acho que o arraia e o ferrão dela é isso aqui, mas eu também não fui não, sai para lá. Aí a gente ficou tudo ali, né? Aí vinha aquela marolinha, batia nas canelas, e todo aquele oceano para a gente ir lá, eu, a Marlene, a Gil, o Rodrigo, a Regina, nós podíamos ir lá para o fundo, mergulhar, descer com as baleias, mas nós ficamos só ali, né? A lente do medo, garrei no calcanhar da Marlene e fiz, a Marlene, ai meu Deus, a raia me pegou, né? Deu um grito. Nós ficamos assim, irmãos, né? A lente do medo faz isso, e a gente fica ali, raso. Tem a Bíblia dentro de casa, tem crente que tem 3, 4 Bíblias dentro de casa, tem a nova tradução da linguagem de hoje, tem a NVI, tem a NVT, tem a NVA, tem tudo, não lê. O que adianta ter Bíblia? É a mesma coisa que você ter uma maleta cheia de dinheiro e não usar. Se você tivesse uma maleta com $100 mil, você ia largar ela jogada ou você ia usar? Engraçado, nós temos algo que vale muito mais do que qualquer maleta de 100 mil e não usamos. Fica lá, só lembramos de trazer para o culto. Tem uns que nem traz mais, porque agora virou essa moleza aqui, nem traz mais. Você percebe a situação? Então, o carnal é aquele crente que ele não mergulha nas escrituras, ele não mergulha na oração, ele não se santifica, ele não usa os meios da fé, e ele é carnal, ele é levado para lá e para cá. Aí o Bonner fala uma notícia lá, ele fica temeroso, vou falir, vou quebrar, acabou, não tem mais, agora acabou tudo, né? Aí vai no médico, sai lá o relatório, o exame lá, ai meu Deus, vou morrer, já começa a ter falta de ar, nem tem, mas já começa a se entregar, estou morto. Carnal. Esse não entende as coisas de Deus, não entende. Deus está falando com ele, mas ele não consegue ouvir, é carnal. Agora o crente espiritual discerne as coisas do Espírito, ele discerne, ele entende quando alguém está sendo usado por Satanás, ele entende quando o inimigo está agindo, ele tem discernimento, ele é sensível às coisas de Deus, mas também é sensível quanto às coisas do mundo espiritual, as coisas malignas, as potestades. Então, e principalmente ele é sensível a Deus, ele discerne das coisas do Espírito. O carnal não. Aí cai um livro da estante, o crente carnal, ai pastor, vem orar aqui em casa, o diabo está furioso. Caiu um livro da estante aqui, acho que o diabo está aqui em casa, né? O crente espiritual, o livro caiu. E se porventura for esse bicho sujo aí, nome de Jesus, ele mesmo já expulsa, não chama ninguém não. Quando se vive sob as lentes do medo, nada é possível, tudo se torna difícil e impossível. Terceiro, para nós encerrarmos, quando se vive sob as lentes da coragem, tudo se torna possível, tudo se torna alcançável, tangível, palpável. Números 13, verso 30, olha o que diz o texto:
Então Caleb, eu acho esse versículo aqui, eu gosto de imaginar, irmãos, eu fico imaginando a cena, eu lá assistindo, junto ali, sabe? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, olha que autoridade, irmãos, sabe o que Caleb fez? Cala a boca de vocês, fecha essa matraca, bando de crentes sem vergonha, mais ou menos assim que ele falou, sabe? Seus crentes mequetrefe, vocês não entenderam ainda o que Deus está fazendo? Eu gosto de traduzir para o São Joanês, tá? Para a gente entender melhor, né? Seria mais ou menos assim se fosse hoje. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha só, irmãos, oh meu Deus, que o Senhor nos faça lembrar dessas palavras, quando o Espírito Santo te tocar e dizer, mulher, eu quero te usar para pregar a minha palavra, varão, eu quero te usar para fazer visita às pessoas, para você visitar os seus amigos, seus familiares, e falar do meu amor, orar por eles, como o Deonir falou aqui, o que ele falou é muito válido, mas é melhor ainda se a gente ir fisicamente, quando Deus te inquietar para você ingressar no Ministério de Louvor, ou para você se tornar um missionário, ou para você então, meu Deus, se levantar em oração, enfim, para fazer qualquer coisa para Deus, que você se lembre, de que aquele que chamou é completamente capaz e poderoso, para fazer você vencer qualquer barreira. Moisés disse, eu não posso, eu não tenho condições de falar, não dá, eu não sou capaz, eu não sou bom na oratória, minha oratória é fraca, minha oratória é ruim, não dá. Ah é? Sua oratória é ruim? Você não vai fugir não, você é o instrumento que eu vou usar. Faz o seguinte então, leva teu irmão Arão. Arão é bom de papo, Arão é bom de oratória, o hebraico de Arão é tom de voz de radialista, então Arão vai ser o porta-voz, mas é você que eu vou usar. E aí ele foi. Capítulo 14 de Números, versos 7 a 9, olha só, diz assim a palavra, ó. Como todo pastor em todo canto da terra diz, já estou acabando, tá irmãos? E nunca acaba, tá? Sempre tem mais alguns minutos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha, ô Senhor da glória, tem hora que me dá uma raiva de mim mesmo, de ser covarde, como eu sou muitas vezes, diante de tantas coisas. Nós temos um Deus que nos chamou, nos comissionou para fazermos a sua obra, em todos os contextos da nossa vida, e a gente insiste como esse povo, e o verso 10 diz assim, ó, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Olha só, irmãos, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel, e aqui segue, mesmo assim o povo queria pegar pedra na mão e matar eles. Olha que situação, olha que tipo de gente a gente se torna quando a gente usa as lentes erradas. Vamos ficar de pé, meus queridos. Conclusão, ó. Afinal de contas, com quais lentes você desejará viver nesse mundo? Baixe os teus olhos, põe a mão direita sobre o teu coração.